Se está ruim para o Alckmin, imagina para o Aécio Neves, né? O ex-ministro da Justiça e deputado federal Osmar Serralho confirmou que foi pressionado por Aécio para nomear um delegado para conduzir as investigações na Polícia Federal. Na última terça-feira, no plenário da Câmara, ele havia dito o seguinte. Solta um trechinho aí do discurso do Serralho, o Wilson. Neste exato momento, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal quem já foi candidato a presidente da República e que foi colhido em ligação telefônica com o acusado Joesley Batista, em que demonstravam revolta com minha conduta quando o ministro da Justiça, por me recusar a ceder às suas pressões, objetivando a indicação de delegado da Polícia Federal de sua preferência para investigar suas ações delituosas. No mesmo discurso, Serralho também declarou que sofreu esse mesmo tipo de pressão do senador Renan Calheiros. Mas calma que tem mais coisa aqui ainda do Aécio. Ele também teve, né, o seu nome envolvido em uma nova polêmica, isso porque o empresário Joesley Batista entregou o aditamento de sua delação e disse ter pagado uma mesada de R$50 mil ao ex-governador mineiro. E ainda não para por aí, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu entrevista ao Estadão, a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho também, disse que Aécio deveria pensar 2 vezes antes de se lançar candidato. Vera Magalhães, quanta notícia ruim para os tucanos e quanta notícia ruim para o Aécio. Começo com você, vai lá. Pois é, o Patrick começa a entrar, né, naquele momento de chutar cachorro morto. E nesse caso é o que o Osmar Serralho faz, porque ele deveria ter feito essa denúncia quando era ministro, né? E recebeu a tal cobrança, a tal pressão, deveria ter vindo a público denunciar. Isso só veio à tona depois que ele já tinha deixado o ministério e por conta da conversa entre o Joesley Batista e o Aécio, em que ele cita essa questão. Então, eu acho que isso vai ser um fator a mais para ser investigado, mas é algo difícil de comprovar, né? Uma pressão telefônica, vai ficar a palavra de um contra de outro, ainda mais se nada foi feito e ainda mais se não houver mensagens escritas, e-mails, nada que comprove esse aspecto. Então, eu acho que essa das 3 más notícias do dia é a menos pior para o Aécio. A pior mesmo é esse aditamento da denúncia da delação da JF, que coloca essa questão da tal mesada, mensalinho do Aécio. De um jeito meio esquisito, digamos, né? Porque o sujeito usa anúncio que ele fez na empresa do senador, na rádio, para dizer que aquilo era propina. Isso é um jeito difícil de comprovar e a partir daí quase tudo pode virar propina. Anúncios da JF na Rede Globo, na Folha de São Paulo, que foi quem trouxe a reportagem, em qualquer lugar podem começar a ser tidos como propina, ou como pagamentos escusos, ou como pagamento para obter matérias positivas, etc, etc. O Aécio deu uma resposta, disse que a JF está querendo garantir a delação, evitar que ela seja anulada e por isso está forçando a barra. Parece factível. Essa delação tem problemas, a gente já viu, a gente flagrou esses problemas, ela foi uma delação toda confeccionada a partir de interesses ali dos irmãos Batista e em conluio com o Marcelo Miller. Então eu acho que uma boa medida para decidir o que vale e o que não vale dessa delação é considerar apenas as provas obtidas a partir do momento que a Polícia Federal, o Ministério Público e o STF entram na jogada. Aí são provas que têm autonomia, a tal autonomia das provas. A partir do momento da operação controlada, provas obtidas, portanto, sem que se dependa do Joesley, eu acho que essas sim têm autonomia. O resto, eu acho que é bem esquisito. O que você acha, André Azar? Patrick Santos, eu concordo inteiramente com Vera Magalhães. Nenhum porém na intervenção dela. Vejam, nós não estamos aqui, pelo amor de Deus, defendendo o político Aécio Neves, não se trata disso. Mas comentando a versão desses acusadores que são quem são. Né? Há um histórico, aliás, profundamente desmascarado neste programa.
Aqui nós destrinchamos esse acordo de delação premiada, nós desconfiamos dele desde o começo e apontamos suas fragilidades. E aí vem aditamentos e aditamentos e aditamentos, né? Então, vejam o perigo desse tipo de acusação. Eu tenho falado sobre isso aqui sempre. O comercial foi veiculado na rádio. O comercial foi veiculado. Estava lá, as peças existem. Uma relação comercial. Prove que a acusação está feita, destrói a vida das pessoas. Hoje é o Aécio Neves, amanhã pode ser qualquer um e qualquer veículo. Prove que mesmo uma relação comercial em que a peça publicitária foi veiculada, que o pagamento por aquilo no final das contas camuflava dinheiro para bolso de político. É a mesma coisa. Também tem uma nova fornada desse tipo de acusação aí, né, em relação a Aécio, nesse conjunto. De dinheiro dado para a campanha, parte pela JBS, parte legalmente, parte por dentro, que o sujeito deu e agora diz que deu esperando uma contrapartida futura. E não consegue dizer qual é. Pode ser tudo. Isso pode se virar contra qualquer um. Isso não é brincadeira. A gravidade nisso. E mais, o fundo dessa história, que precisa ser realçado, a Vera já fez referência, o Aécio acusa, mas não precisa ser o Aécio e tá ferrado para ver que há um esforço grande por parte da defesa da JBS por revitalizar esse acordo de delação premiada, por impedir que seja revertido, que seja anulado. Esse é o pano de fundo dessa ofensiva que está em curso agora. Tentar salvar o acordo, no momento em que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da situação do mesmo Aécio Neves, deixou claro que pode usar as provas, mesmo jogando no lixo esse acordo. E o lugar desse acordo é no lixo. E o lugar dos batistas era a cadeia. Marcelo Madureira. Olha, eu primeiro quero dizer que eu sou 100% a favor das delações premiadas. Eu acho que as delações premiadas, que não são um privilégio da justiça brasileira, elas existem nos Estados Unidos, existem na Itália e eu definitivamente acho que elas são um fator muito importante no combate ao crime, sobretudo ao crime organizado. O que eu vejo nessa questão aí do Aécio e da JS e tal é briga de bandido. É briga de bandido. No caso, porque aí o que está em discussão não é o instituto da delação premiada, mas é o uso que dois lados da bandidagem fazem do instituto da delação premiada. Eu tenho pouquíssimas dúvidas. Tenho mais certeza sobre o Aécio Neves e sobre os irmãos Batista, JIS, JBS, Friboi e tudo mais. Tenho mais certezas do que dúvidas. Acho que nesses casos aí, né, aquela história, está todo mundo afundando e abraço de afogado. Né? Cada um tentando, lei de Muricy, cada um trata de si. Que se investigue, que se veja. Eu estava acompanhando aqui, tentando me aprofundar nesse assunto, por exemplo, essa rádio onde foram vinculados os alunos e que é da propriedade do Aécio Neves. Quer dizer, e não é, porque ele não está na declaração de bens dele. Quer dizer, é tudo que tem que ser apurado, investigado. Eu acho que as autoridades têm os meios de ver até que ponto isso é verdade ou isso é mentira. Agora, para mim é perda de tempo e dinheiro, porque já existem elementos substantivos para que os dois lados dessa bandidagem sejam condenados e que o Brasil possa caminhar em frente, entendeu? É engraçado que aqui, quando você abre o 3 em 1 programa, política, economia, cultura e comportamento. A gente fala muito de política e de mau comportamento o tempo todo. Eu acho que justamente pela importância e a relevância do Instituto da Delação Premiada, do qual eu também sou totalmente favorável, é que esse acordo deveria ser sim anulado para os dois irmãos batistas e todos os executivos da JF, porque ele foi um acordo armado.
Eu não digo que eles não tenham praticado crimes com o PT, crimes com o PMDB, crimes com o PSDB. Claro que praticaram. Eles não viraram o grupo e a potência que viraram da noite para o dia. E justamente porque praticaram muitos crimes e eles iriam resultar em penas pesadas, eles armaram uma delação em conluio com um procurador da República. Isso sim desmoraliza o Instituto da Delação. Então, até para que futuros delatores saibam que não se pode usar esse instrumento de maneira forjada, o que é até bizarro, né? Você delata crimes cometendo crimes. Você é alguém incorrigível que está fazendo uma delação supostamente para se corrigir, mas continua incorrendo em crimes. Até para que isso não se banalize, ele precisa ser exemplarmente anulado, esse acordo, para que se estabeleça um novo patamar de confiabilidade nessas delações. A gente sempre disse aqui, precisa de prova, precisa provar aquilo que delata, e também as pessoas precisam ter perdão judicial para delator. Isso também é outra coisa que eu sou contra. E perdão judicial não só naquilo que ele está delatando, como em todas as outras operações nas quais ele é investigado, me parece desmedido, injusto e injustificável pela lei das delações. Então, o delator tem que ser, sim, beneficiado, tem que ter a pena reduzida, porque isso é o único incentivo para ele entregar crimes que ele sabe dos quais ele participou, porém, ele tem de pagar alguma coisa, porque ele não deixa de ser um criminoso a partir do momento que ele delata. Fala, Andreasa, você chamou? Chamei para acrescentar o seguinte, ao que disse a Vera, né, ou para valorizar o que disse a Vera agora. Eu sou a favor da delação premiada, aliás, nos modelos citados pelo Marcelo Madureira, os internacionais, onde a coisa funciona. Mesmo aqui no Brasil, há exemplos de acordos de delação premiada bem-sucedidos, feitos corretamente. O sujeito que delata precisa apresentar subsídios àquilo que diz, sigilosamente. Essa delação dos Batista, ela é um modelo, um exemplo de equívoco. Vazada seletivamente, sem provas, sem perícia, homologada sem perícia. Tudo errado, tudo errado. Vejam, por exemplo, um modelo virtuoso, a do marqueteiro Renato Pereira, o marqueteiro do PMDB do Rio. Ela começou completamente errada, com perdão judicial, que o Ministério Público não pode fazer porque não é judiciário, formulando, determinando tempos, determinando modalidades de pena, que não é cabido, porque não é legislador. O que fez o judiciário? Um raro acerto do ministro Lewandowski, escrevi sobre isso. Pegou o troço, trouxe para si e exigiu que fosse adequado à legislação brasileira, dentro das possibilidades do Ministério Público, em conformidade com o que diz a lei. Voltou para o Ministério Público, que tratou disso com o marqueteiro, com o Renato Pereira, deram uma nova conformação ao troço, de acordo com a legislação, voltou para o STF e foi homologado. E é assim que deve ser, de acordo com a lei, sem extrapolações, sem loucuras. Há modelos virtuosos.